Feito um trabalho continuado, pelo menos nos últimos 15, 18 anos, né, Hudson, a respeito da abordagem CTS no ensino de ciências, junto com outros colegas também de matemática. Como vocês sabem, há um déficit de professores de ciências no Brasil da ordem de 300 mil pessoas. Esse déficit ele ocorre por diversas razões, mas nas discussões que nós vamos ter hoje, um dos pontos, talvez, vai ser extremamente importante você considerar, é o fato de que a necessidade de contextualização na origem social, cultural e econômica desses professores de ciências, na medida em que essa formação de professores não prescinde, portanto, do ambiente sociocultural local. Há um colega nosso que diz com frequência, o professor José Jorge de Carvalho, que é coordenador do único Centro Nacional de Ciência e Tecnologia ligado às áreas de sociais e humanas, na UNB. Esse centro chama-se Conexão de Saberes. E o Jorge costuma comentar muito que nós temos universidades com nomes regionais, mas a Universidade de Brasília, por acaso, ela está localizada em Brasília. O problema é uma universidade intrinsecamente de Brasília está por se descobrir e por se inventar. E inventar a universidade nesse sentido também passa pela formação de professores, nessa medida em que a identidade deles vai estar em jogo, sua identidade local, sua identidade regional, sua identidade de classe social. Então, todos esses elementos, a abordagem CTS do ensino de ciências vem tentando trabalhar isso. O artigo que eu mencionei e indiquei para vocês lerem, do professor Wilson, salvo engano, capítulo 2 do livro vermelho, ou capítulo 1, né, é precisamente um artigo que explora todas essas facetas. Ele é um artigo de início dos anos 2000 e atualmente continua atual, grande parte da descrição que ele faz da problemática do ensino de ciências continua atual. E nós contamos, então, com a participação do Wilson exatamente para fazer essa descrição e uma avaliação conosco de quanto é contemporânea essa abordagem, continua atual. A dinâmica é a mesma, nós vamos ter 1 hora de apresentação do professor Wilson, em seguida debate e diálogo com vocês, parada para um cafezinho e depois trabalho de oficinas. Wilson, muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado, Ricardo. Agradeço a oportunidade que nós estamos tendo de estar junto nesta organização, que é uma oportunidade fundamental na universidade, que é a possibilidade do diálogo entre colegas de diferentes áreas. Na semana passada tivemos um colega, né,
da filosofia, e nós temos aqui pessoas, né, vinculadas à engenharia, pessoas vinculadas à área de comunicação, aí à sociologia, enfim, todos os ramos. E hoje tem alguém da química. E eu estou aqui a conversar com vocês sobre o que nós temos feito nos últimos 20 anos a respeito de uma educação científica com enfoque em ciência, tecnologia e sociedade. Eu fiz a minha dissertação de mestrado, concluí em 92, e tive acesso, na época, a um material vasto sobre pesquisas que estavam sendo feitas no mundo inteiro, na Inglaterra, na Holanda, nos Estados Unidos, Israel, Espanha. Havia um movimento efervescente na educação científica que se intitulava Educação CTS. E eu fiquei fascinado por esse movimento, e esse artigo meu, que foi publicado em 2000, que agora está no capítulo do livro que o Ricardo organizou, ele passou a ser um artigo de referência, quando a gente sintetizou pressupostos daquilo que nós entendíamos por educação CTS. De lá para cá, a gente continua as nossas leituras, temos avançado e estamos trazendo novas provocações. Agora, com o Ricardo Neder, que a gente tem iniciado uma interação, vou incorporar novas leituras e aprender. Então, esse ciclo de conferência é uma oportunidade da gente estar aprendendo e estar renovando os nossos referenciais e buscando, então, esse ideário do movimento CTS. O título que o Ricardo colocou para a conferência, ele extraiu do título deste livro que está aí. Este livro foi organizado por mim e pelo professor Décio Aule, que é físico e trabalha com educação CTS também, desde o final dos anos 90. Tem sido uma pessoa muito importante dentro da educação científica, tem sido um referencial teórico fundamental. Nós organizamos aqui o segundo seminário ibero-americano de educação CTS, Educação em Ciência em CTS. Tivemos colegas da Espanha, de Portugal, da América Latina, né? E esse seminário foi organizado aqui na UNB, e ao final nós publicamos esse livro com a coletânea de palestras que nós tivemos e uma seleção de trabalhos que foram apresentados durante o evento. Daí o nome do livro, né, que traz exatamente essa perspectiva, né. Foi um encontro muito interessante, porque a gente colocou um marco na visão latino-americana. Uma vez que a visão CTS, pelo menos na educação científica, que a gente vê nos colegas da Espanha e com os colegas de Portugal, não tem a mesma perspectiva da que nós temos aqui na América Latina. E nós temos defendido um posicionamento. Eu acho que as contribuições das conferências do professor Hermann, né, Renato Dagnino, que traz, né, o pensamento latino-americano, mostra esse avanço. O que nós temos incorporado é um pouco das concepções freirianas, de Paulo Freire. Então, o que eu vou conversar hoje à tarde é um pouco do que nós entendemos por educação científica CTS, falar sobre tendências de pesquisas. Eu vou comentar sobre trabalhos que têm sido feitos aqui no Brasil, no campo da educação científica, e, ao final, eu vou trazer a ilustração de um material didático que a gente tem desenvolvido, o qual introduz CTS no ensino de Química. Tá? Eu sei que nós estamos aqui com um público um pouco heterogêneo. Eu não consegui ter acesso ao levantamento que o Ricardo fez do perfil de cada um. Mas só para eu ter uma noção, né? A formação de vocês aqui
principal formação da maioria aqui é de que área? Quem é da sociologia? Quem Ricardo, me ajuda aí. História, vamos lá, história. Opa, já aumentou. 3 a história. Geografia, 1. Oi? Engenharia, 2 engenheiros. Direito, 1. Administração, pera lá, administração 1, 2, 3, 4. Ganhou a administração até agora. Oi? Biologia. Filosofia. 2 da filosofia, 3 da filosofia, 4 da filosofia. É o quê? Economia. Só você? Oi? Educação. Irmão da educação lá. 2 da educação, 3 da educação. Comunicação. Que maravilha, né, Neto? É uma coisa rara nessa universidade a gente ter um momento assim de ter interações com pessoas de tantas áreas. Faltou alguma área aí? Ciência do ambiente, TI, alimentos, geologia, biologia, já tinha mais um de biologia ali também, 2 de biologia. Ok, muito bem. Alguém é professor da educação básica? 3. Alguém é professor do ensino superior? Ok, 4. Beleza, bom, muito bem. Agora, apesar de eu ter colecionado os meus slides, que são transparências que eu já utilizei em diversas palestras voltadas para professor de ciências, a gente tem uma concepção de que, se nós estamos discutindo as inter-relações ciência, tecnologia, sociedade, nós entendemos que os cidadãos, os membros dessa sociedade, deveriam ter uma compreensão dessas inter-relações. E aonde que eles vão buscar essa compreensão? Porque a tecnologia a gente absorve na frente da televisão, que passa lá as notícias, as propagandas, e nos faz consumir determinados produtos com uma pessoa de jaleco branco dizendo, testado cientificamente, pode consumir que é bom. Qualquer problema que tem, a televisão logo vai fazer uma entrevista na universidade e chamar um especialista e vamos ver o que a ciência tem a dizer. E o que a ciência disser é o laudo. E a sociedade se cala diante daquele laudo do técnico, do acadêmico, que diz o que deve ser feito. Então, nessa sociedade sociotécnica, nós passamos a ser passivos. E passamos a ser consumidores daquilo que nos dizem que devemos consumir. E como é que nós vamos quebrar esse ciclo se não for por meio da educação? E nós entendemos que a educação vai possibilitar esse cidadão a ter uma reflexão crítica. E eu acho que aí é que nós vamos poder pensar num outro modelo, onde esse cidadão tem um papel fundamental, um papel decisório. E aí nós precisamos de uma educação que quebre com o ciclo daquilo que foi colocado pelo sistema capitalista, que foi muito bem demonstrado. O professor Hermann fez as suas colocações e nos mostrou como isso está sendo inserido. Começamos com a educação científica CTS. Bom, na verdade, eu falo educação científica porque eu estou puxando a sardinha para o meu lado. Mas os professores de história, de sociologia, de todas as áreas, devem trabalhar com a educação CTS. A nossa concepção
ela surgiu porque eu, como professor de Química, que trabalhei durante mais de 10 anos na escola básica, na educação básica, eu entendia que eu estava ali formando um cidadão. E, por mais que eu seja apaixonado pela Química, eu reconheço que a maior parte da população não é apaixonada pela Química. Muito pelo contrário, né? O que a gente escuta dizer é que eu odeio a Química. Tem até música que já foi feita nessa perspectiva. E por mais que eu seja apaixonado pela Química, eu não consigo ver em que aqueles rolos de conteúdos de Química que são ensinados lá no ensino médio, será que vocês conseguem lembrar? Porque como a maioria aqui é da formação de humanas, provavelmente tem uns 10, 15, 20 anos ou mais que estudaram Química na sala de aula. E o que ficou daquela Química da sala de aula? E o que aquela Química ajudou? Talvez tenha contribuído para alguém passar no vestibular, quem fez vestibular, né, na Universidade Federal. E aí? Passou por isso? Quer dizer, eu entendo que essa Química que nós ensinamos na educação básica está desconectada com o que o cidadão precisa saber. Por outro lado, como é que eu não vou falar numa educação científica no mundo tecnológico, da sociotécnica? Se isso faz parte da vida do sujeito. Então, o que está acontecendo, e aí nós vamos, né, em Paulo Freire, quer dizer, como é que o Paulo Freire colocava, como é que a educação, né, tem uma natureza ontológica, quer dizer, ela diferencia, Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido, vai falar da educação e diferenciar da espécie humana das demais espécies de animais, e vai caracterizar, né, a espécie humana pela busca do saber, pela busca da transformação. Então é inerente ao ser humano buscar o conhecimento. E como é que os jovens podem não estar interessados em alguma coisa? É lógico que eles estão. Mas provavelmente os conteúdos que nós estamos levando para a escola não são os conteúdos existenciais que tem. E aí, eu me deparei que aquele ensino de Química estava desconectado. E o que nós precisávamos era buscar um outro ensino de Química, que de fato contribuísse para aqueles que, na sua grande maioria, nunca mais iriam estudar Química. E não apenas para aquela pequena minoria que um dia ia querer fazer um curso de Química como eu quis fazer. Que são muito poucos. E o que seria esse ensino de Química para um cidadão? Essa foi a minha pesquisa de investigação. E aí, eu me deparei com o movimento CTS, que estava muito forte na literatura internacional, vários trabalhos, né? E eu digo agora o movimento CTS como um movimento que a gente entende, né, de um movimento de intervenção social, de reivindicação. E esse movimento, ele surge contra essa concepção tradicional de ciência e tecnologia, contra essa concepção da neutralidade, para discutir problemas políticos, econômicos relacionados ao desenvolvimento científico e tecnológico e a crise ambiental que nós enfrentamos, após a Segunda Guerra Mundial. Então, esse questionamento, sobretudo, depois do uso da bomba atômica, que aí vem o questionamento, e aí, qual o papel da ciência nesse momento? Que a gente vai questionar para que tipo de ciência nós queremos e nós buscamos. E esse movimento CTS, no ensino de ciência, ele surge, então, ele vai repercutir tanto com a pressão externa,
de que se passa a questionar qual é o papel da ciência, e se nós vamos questionar qual é o papel da ciência, vamos questionar também qual é o papel do ensino de ciência e educação científica, quando também surge internamente daqueles que estavam insatisfeitos, como eu estava, com o ensino de ciência. E aí, o ensino de ciências ele já passou por vários tipos de slogan, né? A educação para todos, ciência para a cidadania, e esse caiu numa época muito forte a denominação educação CTS, que teria essa uma outra perspectiva. Vários currículos foram elaborados de ciências com a denominação CTS. E uma caracterização que nós podemos dar é a preocupação no estudo do conhecimento científico pelas inter-relações, onde eu vou ver a explicação científica, o planejamento tecnológico e a busca de problemas e tomar decisão para temas práticos de relevância social. Então, agora a educação científica passa a ser vista numa perspectiva de atender às demandas, né, dessa sociedade sociotécnica. Isso pode levar a algumas concepções diferenciadas. Para alguns, isso poderia significar a perspectiva de que CTS é para preparar para consumir a tecnologia que está aí. Mas o movimento CTS ele surgiu como um movimento de esquerda numa perspectiva de crítica ao desenvolvimento tecnológico, e não na perspectiva de manter o status quo, né? Então, de ter um cidadão que fosse crítico com relação a essa parte. Bom, a concepção, então, vai desde a concepção de ciência, né, com uma atividade humana, intimamente relacionada à tecnologia e às questões sociais, vai entrar na perspectiva da sociedade, né, e que a sociedade é importante nessa esfera, é ela que vai tomar as decisões de ciência e tecnologia, ou assim deveria ser, né. A concepção do estudante, do aluno, que é alguém que precisa ter uma base científica e tecnológica para poder tomar decisão, né. E o professor vai ser alguém comprometido com essas inter-relações que nós temos da tríade CTS. A educação CTS, então, ela vem dessa integração do que nós falaríamos em educação científica, educação tecnológica e social, onde esses conteúdos eles estariam vinculados à discussão dos aspectos históricos, éticos, políticos e socioeconômicos, né? Eu fico feliz em estar nessa plateia aqui, porque eu lembro quando eu falo com os meus colegas da química, da biologia, da física, aí a turma levanta o braço, mas vem cá, além de saber química, você está querendo que eu também agora conheça de economia, de história, de sociologia? Não está pegando pesado? Ou seja, a gente parte o conhecimento nas caixinhas e não conversamos entre nós. E o movimento CTS tem essa característica, né? Ele sai das caixinhas, né? Muito bem. Um pequeno exemplo, comparando o que seria um ensino clássico e o que seria um ensino CTS, né? Isso é um artigo até antigo, tá? Enquanto que eu organizo o ensino de ciência por tópicos, por conteúdos já estabelecidos, né? Química geral, físico-química, química orgânica, eu organizo o ensino CTS com temas: água, saúde, alimentos, energia. Diferente. Não são os conteúdos da química propriamente dito, mas sim conteúdos sociais. Enquanto eu vou ensinar o método científico, como é que o cientista elabora suas hipóteses, testa suas hipóteses. Lá no CTS, a gente não tem respostas prontas. Nós vamos levantar quais são as potencialidades da limitação. Energia nuclear. Quais são as potencialidades, quais são as limitações?
Enquanto que a gente procura explicar com a ciência, com os nossos modelos, como o mundo funciona, no CTS nós vamos discutir possíveis soluções, né? E que elas estão submetidas a julgamento de valor, e não a uma resolução algorítmica, como nós temos na ciência clássica. O ensino clássico de ciência busca a verdade. CTS, a prevenção de consequências. A ciência como processo de atividade universal, um corpo de conhecimento. CTS, o desenvolvimento tecnológico, depende das decisões humanas, né? Eu vou na ênfase na teoria particular com a prática. No outro, eu dou a ênfase na prática para chegar à teoria. Um lida com fenômenos isolados, o outro com problemas no seu contexto real. Uma busca novos conhecimentos para a compreensão do mundo, o outro busca implicações sociais. Então muda a forma de organizar o conteúdo e muda também a metodologia. Eu diria que a educação CTS, ela consiste nesta inter-relação. Eu não vou ensinar isoladamente a ciência, a tecnologia e a sociedade, mas eu vou discutir como que a ciência depende da sociedade. Não dá para eu achar que lá nos nossos laboratórios de química nós decidimos o que vai ser investigado. Nós estamos dentro de um contexto social que tem políticas de financiamento de projetos e as pesquisas são feitas por onde saem esses recursos. E quem é que decide essas políticas de financiamento? Então, isso tem uma diretriz que depende da sociedade. E nós dependemos da tecnologia, a tecnologia vai influenciar, mudar a sociedade. Então, o que nós estamos discutindo são as inter-relações. Uma concepção, nós diríamos que CTS nada mais é do que o ensino de ciência, educação tecnológica, educação para a cidadania, com uma intersecção. É uma intersecção dessas três educações. A proposta curricular, ela corresponde a uma integração entre educação científica e tecnológica com uma discussão dos aspectos. Eu acho que eu repeti essa transferência, desculpe. Bom, vamos discutir agora os objetivos do ensino CTS. O objetivo central da educação CTS é preparar o sujeito para tomar decisão sobre questões de ciência, tecnologia e sociedade e atuar nessas decisões, na busca de solução. Então, é a tomada de decisão, comprometida. Uma outra citação que nós temos aqui é promover o letramento de ciência e tecnologia de maneira que capacite o cidadão a participar no processo democrático de tomar decisão e com a ação cidadã encaminhando problemas, solução de problemas na tecnologia. Então, quando eu trabalho com temas, e Paulo Freire já colocava essa perspectiva de trabalhar com temas, eu estou numa perspectiva de uma educação de quem vai buscar resolver ou buscar soluções para aqueles problemas existenciais que nós estamos vivendo. É diferente a alfabetização quando você tem a alfabetização tradicional no modelo do Mobral, em que o sujeito ia para a escola de noite depois de um dia cansativo e ficava repetindo as sílabas. E para alguém que ia para a escola para discutir o seu contexto de vida, o seu trabalho que teve durante, e percebeu que o que ele aprendia na escola fazia sentido e poderia ser uma ferramenta para mudar as suas condições de vida. Então, a química deixa de ser simplesmente um conhecimento vazio e passa a ser um conhecimento que tenha significado e que eu possa ver, então, como é que com esse conhecimento eu vou interagir com os produtos de limpeza que eu uso no dia a dia. Como é que eu vou lidar com esses produtos, qual é o destino que eu vou dar a eles. Nessa perspectiva, bom, o movimento CTS, ele surge junto com o movimento, Educação Científica CTS, tanto com o movimento de crítica à concepção de ciência que se tinha na época, como também o movimento ambientalista.
Então, a educação CTS, por natureza, ela tinha nos seus pressupostos toda uma discussão muito forte na questão ambiental, né? No enfrentamento dos problemas ambientais, porque o entendimento que os problemas ambientais eram decorrentes de um modelo de sociotécnico que se tinha, de modelo científico e tecnológico que se tinha. Porém, com o passar do tempo, foi se perdendo essa concepção e você passou a ter currículo CTS que se discutia muita coisa, menos o ambiente. Então, alguém resolveu resgatar o ambiente e passou a usar a sigla CTSA. Né? A gente tem discutido que, na verdade, colocar o A é para aquele que não entendeu a origem do movimento CTS, porque o A já estava embutido. Né? Ok. Bom, como é que a gente trabalha com CTS? A ideia é o seguinte, pega um tema social. Eu gosto de dar o exemplo de energia nuclear. Podemos fazer uma proposta para os alunos. A energia nuclear é uma matriz, é uma alternativa interessante para a nossa sociedade? Ambientalmente seria favorável ou não? O governo deve ou não continuar investimentos na construção do usina nuclear? Então, você traz um problema para os alunos e vai colocar os alunos para discutir. Mas como é que o aluno vai discutir essa questão social que eu coloquei se ele não souber o que é uma usina nuclear? Então, eu parto de um problema social e vou para uma discussão tecnológica. O que é uma usina nuclear e como é que ela funciona? Mas como é que um aluno vai saber como é que funciona a usina nuclear se ela não souber o que é fissão nuclear, radioatividade, meia-vida? Então, para ele entender a tecnologia, ele vai ter que estudar ciência. Agora que ele sabe o que é energia nuclear, o que é fissão nuclear, ele entende a tecnologia, agora sim ele pode discutir o problema social que nós colocamos no início. Então, a questão social perpassa, né, a discussão tecnológica, a discussão científica, e ela retorna a ela. Quer dizer, é uma questão integrada. Essa é a nossa concepção. Bom, como eu falei agora há pouco sobre o A, que ficou perdido e depois alguém incorporou, é porque surgiram vários tipos de cursos de CTS. É muito comum, por exemplo, as pessoas falam assim, eu ensino CTS nas minhas aulas. Por exemplo, quando eu vou trabalhar com os alunos a separação de materiais, conteúdo que tem nos livros de química, vocês devem lembrar alguma coisa de separação, tem alguns processos muito simples, né? Um que vocês vão lembrar é catação. Né? Aí o professor fala, catação, catar feijão. Ou então, os catadores de papelão. Não, eu estou falando de uma aplicação aquilo dali. A pessoa simplesmente cita. Olha, mas a questão não basta citar. O catador de papelão está fazendo um processo de separação de materiais chamado de catação. Não. Numa perspectiva CTS, nós vamos discutir. Bom, o que é essa tecnologia de catação? Como é que isso se dá? Quais são as condições? Por que existem catadores na rua? E por que existem catadores em lixão? E por que existem lixão? E por que existem crianças trabalhando no lixão? Então, discutir CTS não é só ilustrar uma aplicação do conhecimento científico, mas é discutir as implicações daí derivadas. Daí eu vou entrar na economia, daí eu vou entrar na história, na sociologia. Na verdade, um curso CTS, ele é um curso de sociologia. Eu fiz aqui, durante o meu doutorado, eu fui fazer lá na sociologia, a matéria que tem na sociologia de CTS. Né? Eu fui estudar lá, é do campo da sociologia. Então, nós temos dois opostos. Um estudo da sociologia e um estudo de ciência, que é aquele conteúdo tradicional
e que só faz uma ilustração de aplicações. Bom, entre esse ensino de ciência, que ilustra aplicações, e o ensino do CTS, aqui nós temos uma diferença assim. Você fala do conhecimento científico e assim põe um box. A aplicação de energia nuclear está numa usina nuclear. Aí põe um box falando da usina nuclear. Já no curso do tipo 8, você vai discutir todas as implicações da energia nuclear, implicações sociais, etc. e tal. Aí no final faz um boxinho assim. A energia nuclear vem da fissão do átomo. Aí tem um box com a explicação científica. Bom, entre esses extremos, em que aqui o conhecimento científico é anexo e aqui CTS é anexo, nós temos as variações. Um curso da categoria 4 seria um curso que estaria meio a meio. Ele teria metade do conhecimento científico, metade do conhecimento das relações CTS. Como eu sou professor de Química, obviamente que eu vou querer um curso entre a categoria 3 e 4. E aqueles que são da área de humanas vão querer um curso da categoria 5 e 6. Né? Ok. Bom, só para mostrar que tem várias ênfases. Agora, o professor Décio Aulo, que eu comentava com vocês agora há pouco, ele faz uma discussão muito interessante, porque ele identifica que tem cursos, que se denominam CTS, com uma visão muito reducionista, e outros com a visão ampliada. A visão reducionista é aquela do modelo que a gente viu, né, com o professor Hermann, quer dizer, aquela ideia de que a decisão científica necessariamente traz a tecnológica e o desenvolvimento científico traz o desenvolvimento tecnológico e esse desenvolvimento econômico e esse desenvolvimento social. Como se fosse uma coisa unívoca, como se necessariamente o desenvolvimento científico vai trazer o bem-estar. Então, isso passa por um modelo de decisão tecnocrática, uma perspectiva salvacionista, redentora, né, que acha que a ciência salva tudo, em determinismo tecnológico. Então, esses mitos da superioridade, do salvacionismo, do determinismo tecnológico, levam a uma visão reducionista. E a perspectiva que ele chama a perspectiva crítica seria aquela que vai não reproduzir esse modelo, mas sim questionar esse modelo aí. É a que nós temos trabalhado. Bom, vou comentar muito rapidamente sobre algumas pesquisas que têm sido feitas. Né? No Brasil, não se usava a denominação CTS na década de 70, mas aparecia no ensino de ciências vários projetos curriculares que buscavam a aplicação da ciência. Em 1990, nós tivemos uma conferência aqui em Brasília, Informação em Ciência e Tecnologia, e que tivemos participação de vários colegas da Inglaterra, do Canadá, o professor Glenn Kenhead, que é uma liderança no movimento da educação científica CTS, esteve aqui no Brasil, e aí começou-se a falar a denominação CTS. E na década de 90, começam a surgir, então, as primeiras dissertações e teses no campo. E no ano 2000, nós tivemos um avanço bastante significativo. Tá? Aqui tem uma colega da física, né, na sua tese, ela fez uma revisão do estado da arte, de pesquisas que falam do estado da arte no CTS. Ela identificou entre 2008 e 2009 10 trabalhos que faziam revisão desse período de 2000 e 2009. E concluiu que, nessas revisões do estado da arte, que a produção acadêmica CTS ela ainda é pouco específica. Acadêmico que eu falo é na educação científica. Pesquisas que falam sobre educação científica na perspectiva CTS. Tá? Ela é estudos nacionais em relação à produção total. Mas no universo de 2.921 artigos publicados sobre educação e ciência, ela encontrou 23, né, que estavam trabalhando com o CTS. Quer dizer, esses autores aqui mencionam isso. Né? Mas, apesar de incipiente, ela é significativa e tem crescido bastante. Nós temos, específicos, livros sobre educação e ciência perspectiva CTS 4, 158 dissertações até 2011, 19 teses, 88 artigos, segundo o colega Álvaro
Crispino Álvaro fez na revisão dele, né? Bom, nas diretrizes curriculares nacionais do ensino de ciência, nós temos os parâmetros curriculares também, existem várias sugestões, indicações, recomendações que as questões da ciência e tecnologia sejam abordadas no currículo de ciência. O Enem tem tido prova contextualizada que busca estabelecer isso, e aqui eu dou um exemplo do material didático que eu vou comentar com vocês no final. Nós temos vários pesquisadores aqui no Brasil na área de educação e ciência, nós temos o Encontro Nacional de Ensino de Química, de Ensino de Biologia, Simpósio de Física, o Encontro Nacional de Pesquisa em Educação e Ciência, que vamos ter agora em novembro, e em todos esses congressos nós temos tido a apresentação de um número expressivo de trabalhos de CTS. São várias revistas da nossa área, relacionei aí 14 revistas nacionais que publicam artigos CTS, se encontram alguma coisa nesse sentido. Bom, agora, eu disse que o que nós temos avançado, isso não está nesse artigo que o Ricardo Nerder colocou aí no livro, mas são publicações posteriores que nós temos, que é uma educação CTS com uma perspectiva freiriana. E eu acho que essa é a contribuição que nós temos dado aqui na América Latina, né? A nossa perspectiva é de uma pedagogia centrada no contexto real das condições humanas. Se vivemos no mundo da ciência e tecnologia, então, dentro da perspectiva freiriana, é dentro desse contexto que eu tenho que trabalhar. É isso que eu tenho que trazer para a sala de aula, os problemas que estão me afligindo, tá? A educação deve ocorrer por meio da mediação do mundo, diz Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. O objetivo da educação é transformar o contexto da sociedade científica e tecnológica. Eu tenho dito o seguinte, o discurso de Paulo Freire, a pedagogia do oprimido, é para os oprimidos, para um contexto, e ele pontuava isso no seu livro, quer dizer, a sociedade, característica da sociedade brasileira na década de 60, a sociedade de exclusão. Não que a gente não tenha mais exclusão. É bem verdade que nos últimos anos temos tido inclusão, mas ainda continua o processo de dominação, etc. Porém, o quadro um pouco diferente do quadro que nós tínhamos na década de 60. Mas o contexto de opressão que se tinha, que Paulo Freire questionava hoje, naquela época, podemos falar que é o contexto hoje dessa tecnologia, que nos obriga a trocar os equipamentos de 2 em 2 anos, de 1 em 1 ano, porque simplesmente eles não funcionam, eles são programados para durar 1 ano. E eu fico resistindo, querendo consertar o equipamento, levo lá para poder mandar arrumar, e no final gasto mais dinheiro. Ele fala, não, compre outro. Então, essa sociedade, quer dizer, ela nos obriga, ela nos impõe um modelo para fazer consumir algo que você não precisa. Quer dizer, quem é que usa o Word? Se a gente for estudar as ferramentas que tem no Word, nós vamos ver 10% daquilo dali. Um monte de coisa que a gente não precisa. Mas se você não atualizar o sistema, você vai ficar ligando o computador e meia hora esperando ele poder ligar. Aí quando você chega nessa conclusão, vou ter que comprar o computador, que só tem 1 ano de uso. Então, se nós vivemos nessa sociedade, que a tecnologia nos guia, determina o nosso comportamento, nós podemos pensar numa educação que possa transformar essa perspectiva. Segundo Freire, a educação deve ocorrer por meio da mediação do mundo. A educador deve buscar temas geradores que permitam ao aluno faça uma leitura do mundo em que vive. Leitura essa que passa não apenas pela compreensão fenomenológica do processo envolvido, mas pela significação social do conhecimento. Freire propõe uma prática educativa que, ao invés de reproduzir o mundo, vai transformá-la. As palavras geradoras repetem sentido para os educandos, são instrumento de repensar o mundo. Sua proposta é a educação para a conscientização, que vai além do ato de ensinar a ler e a escrever. O educando deve usar a leitura e a escrita para desencadear
um processo social de transformação de sua realidade. Então, mais do que saber o que é catação, é como eu transformar um mundo em que tem muita gente catando quando não deveria estar catando. Bom, eu agora vou finalizar nos meus... Ainda faltou 20, deixei 20 minutos, vai aumentar o prazo aqui para a gente discutir. Você poderia abrir para a gente, por favor, a outra transparência que eu tinha colocado aí? Nós desenvolvemos um material didático em que ilustra como que a gente entende essa concepção CTS, né? Não, é o outro. Nós tínhamos aberto 2 transparências. 2 arquivos. Isso, ótimo. Muito obrigado. Esse livro, um projeto que nós iniciamos em 97 com professores da Secretaria de Educação e foi publicado já várias edições desse livro. A última edição chama-se Química Cidadã. Então, um projeto que a gente chama de Ensino de Química e Sociedade. Sou eu, o professor Gerson Moll, do Instituto de Química, coordenamos o grupo, e tivemos a presença de 6 professores da Secretaria de Educação que participaram conosco de todo o processo de elaboração do material didático, né? Bom, a gente... Está saindo uma nova coleção, que esse livro tem sido submetido ao Programa Nacional do Livro Didático, e agora está tendo uma seleção. Nós acabamos de reformular o livro e entregar, está em avaliação no MEC, tá? Então vai mudar um pouco a capa do livro, mas a coleção que hoje está no comércio é Química Cidadã Volume 1, Química Cidadã Volume 2 e Volume 3. São 3 livros para as 3 séries do ensino médio. Bom, esse livro ele é organizado através de temas, né? Então, por exemplo, no primeiro livro, a gente tem uma unidade que chama-se Química, Materiais e Consumo Sustentável. Na segunda unidade, nós trabalhamos com gás, modelo atômico e poluição atmosférica. Na terceira unidade, Constituição de reações químicas, propriedades de substâncias e agricultura. Então, o livro é organizado com temas, né? Um quarto seria produtos químicos, é o quarto tema. No volume 2, nós vamos ter, o primeiro tema é hidrosfera, junto com conteúdo de propriedades coligativas, materiais, etc. O segundo tema são recursos energéticos, né, energia nuclear, estudo de carboneto, termoquímica, tudo ligado a recurso energético. E terminamos com poluição das águas, né? E o volume 3, nós trabalhamos com o tema química em nossas vidas, que vai trabalhar com alimentos, com remédio, né? E metais, pilhas e baterias, a unidade 3, átomo, radioatividade e energia nuclear. Então, nessas unidades, nós temos textos que a gente chama tema em foco. São textos uma perspectiva interdisciplinar, onde a gente discute a temática, né? E aí levando aspectos econômicos, históricos, sociais, trabalhando com o conteúdo da geografia, né? Nesse conteúdo. E depois desse texto introdutório que problematiza o conteúdo a ser ensinado, nós começamos a introduzir os conteúdos químicos. E, à medida que vai avançando no livro, volta-se novamente o texto do tema gerador. Então, cada unidade tem de 2 a 4 capítulos, né? E em cada capítulo tem um texto do tema em foco, que discute o conteúdo da unidade, né? Daquele tema central. Então, a gente vai trabalhando o conteúdo e voltando ao tema e discutindo questões de diversas naturezas. Tá? Essa é a concepção do material. Então, o livro se caracteriza por abordar temática, tem uma diversidade de temas, temos um foco muito grande no foco ambiental, desenvolvimento de atitudes, informação relevante para o cidadão, informação para a cidadania, para a participação. Colocamos o aluno para discutir aqueles possíveis problemas que são postos ali. Tá?
A contextualização não se reduz a textos isolados, a box, tá? Mas ela vai se ampliando com vários textos em torno do tema central da unidade, né, que vai discutindo à luz da química, as questões tecnológicas, seus diversos aspectos sociais, ambientais, políticos e econômicos, né? Bom, eu não vou dar o exemplo aqui, porque senão vamos gastar muito tempo na nossa apresentação. Nós temos vários temas, o professor pode escolher quais os temas que ele vai trabalhar. Aqui, voltando, por exemplo, no tema consumo sustentável, nós temos um texto sobre consumismo, mal do século XXI. Reutilizar e reciclar, retornando material ao ciclo útil. Lixo também à disposição final, em busca do consumo sustentável. São 4 textos dentro dessa unidade de consumo sustentável. Poluição atmosférica, tem poluição atmosférica, aquecimento global, camada de ozônio, mercado de carbono, que é isso. Agricultura, química e agricultura, produção de alimentos, agricultura sustentável, os produtos químicos, a medida certa, produtos químicos domésticos. Então, veja que alguns temas têm 2 textos, outros têm mais textos, 5, aqui 5, e o assunto é explorado em vários momentos. Tá? Tem a questão da educação ambiental, está muito presente, com vários exemplos que a gente vai discutir com o aluno, atitude sustentável, vai dar exemplos de movimentos que tem ali, vai discutir desperdício de alimentos, desperdício de água, né? Vamos discutir a química verde, quais são os princípios da química verde, e vamos discutir sobre informações específicas que o cidadão precisa ter com relação à química para poder trabalhar isso, né? Por exemplo, quais são os cuidados que temos que ter com o produto químico, para evitar que a criança tenha contato com o produto químico, usar a luva, vamos discutir como é que faz para usar medicamentos, a forma mais segura, vamos trabalhar maneiras alternativas de comprar, preparar alimentos, discutir sobre a questão da energia elétrica, discutir sobre agrotóxicos. Então, são vários exemplos que a gente dá. E nós temos também projetos que a gente chama, né, de ação para a cidadania, onde a gente vai discutir temas polêmicos, por exemplo, transgênico, a gente apresenta lá um texto de um cientista sendo a favor do transgênico, um texto de um outro cientista sendo contrário ao transgênico. Vamos discutir a própria questão da energia nuclear, quem defende, quem é contra, mostrando que existem posições diferenciadas, né? Essa sessão Ação de Cidadania são atividades que a gente propõe para que os alunos possam fazer alguma coisa na sua comunidade, pensando aí na melhoria daquela problemática que está sendo discutida. Bom, eu deixei um pouquinho mais de tempo para perguntas e posso ampliar e conversar um pouco mais com vocês, né? Muito obrigado. Para deixar gravado, por favor, perguntas, intervenções e observações. Obrigado. Professor Wilson, meu nome é Sérgio. O fato de ter um livro sobre química cidadã é bem entusiasmante, dá a impressão, em primeiro momento, de que há uma aceitação de parte dos professores de química ou
de quem formula as bases curriculares, de que é bem aceito o tema da CTIS no estudo da química. A pergunta é qual o grau de aceitação de fato mesmo, com relação aos professores de química, com relação aos alunos mesmo, se há alguma pesquisa que aponta isso já, e me entendeu que é um livro elaborado a partir de apoio da Secretaria Distrital de Educação, mas pareceu que o senhor falou que está no mercado esse livro, então pode ter uma aceitação mais abrangente, mais nacional. Qual é essa aceitação atualmente para essa abordagem? Mais perguntas, por favor. Vamos reunir mais. Como é que esses educadores, né, que se filiam ao movimento CTS, tá, eles tratam o problema político, né, que tá certo, faz ali, como é que vai discutir transgênico, aí compra uma briga aí, e aí o livro é como aconteceu aí com a questão de educação sexual e outros temas que acaba que o livro, vai para o index, tá certo? Como é que é jogado fora, tá, vamos dizer assim, como é que tratam isso e vem discutindo isso. Marconi, é um complemento à questão do Sérgio, assim, tá, como é que Marconi, é um complemento à questão do Sérgio, né, em relação à química, é louvável que exista um livro como esse, mas em relação às outras ciências exatas, como física, biologia, essa interpenetração da CTS também se verifica? Acrescenta. Eu acho que até adiciona essa questão do Sérgio, a escola, se apropriar do livro ou não. Gostaria que o Wilson falasse de experiência com professores. É possível, né, fazer somente um trabalho como esse? Somente professor de química? Ou você vê que é importante que a escola pense num projeto, conjunto com outras disciplinas? Da Liana. Vamos encerrar por aqui, depois a gente retoma, depois a resposta dele, tá? Então, no último PNLD, que foi em 2010, de 21 livros submetidos, foram aprovados 5. E esses 5, os professores selecionaram. E não é difícil dizer que o nosso ficou em último lugar na escolha. Obviamente, nós vamos discutir problemas de distribuição de livro. Livro didático é um mercado ganancioso que as editoras vão distribuir tickets de restaurante para os professores e tem todo o marketing que a nossa editora especificamente não faz. Digamos que, se não tivesse esse fator, talvez o livro tivesse ficado em quarto, terceiro, acho que não. A nossa ciência é conservadora. O que os professores falam, esse livro não tem química. Se nós pegarmos o livro e arrancarmos as páginas que têm os temas sociais, vai ficar mais de 80% do livro. O que nós trabalhamos com CTS não dá 15%, mas para os professores isso é demais. Então, há uma resistência. Eu viajo pelo Brasil afora conversando sobre o livro e já encontrei professores de tudo quanto é lugar. No Amazonas, no Rio Grande do Norte, e professores apaixonados. Isso foi o que eu falei para o editor. Falei assim, olha, tem uma coisa certa que é o seguinte, o livro nunca vai ser o primeiro, mas independente de fazer propaganda, tem um público que é fiel, que adota o livro porque acredita nele. Então, a gente sabe, eu tenho um trabalho de pesquisa
A minha pesquisa atualmente tem sido ir para a sala de aula, filmar aulas de professores que trabalham com material e ver como é que eles discutem os temas. Porque é difícil. A formação de um químico é diferente da formação das pessoas da área de humanas. Então, tem uma aula que vai ter um debate, que vai ter uma discussão, para o professor de química é difícil fazer isso. Ele não está acostumado. E eu já estou respondendo tudo ao mesmo tempo, né? Eu tenho vários exemplos que consegue espaço, né? Bom, eu estou tentando montar um projeto, tá bem no início, para que a gente possa produzir um material de biologia e de física. Eu estou com os colegas da física, os colegas da biologia, e estamos nos rudimentos, nas ideias, conversando. Tem algum material de física, mas não chega bem na concepção da que nós queremos. Acho que precisa avançar. E nos congressos que eu tenho participado, tem sido isso uma grita. O pessoal tem falado, nós precisamos ter material de física e de biologia também nessa perspectiva. Bom, e a resposta sobre a questão do problema político, de fato, isso é complicadíssimo. Por exemplo, agora mesmo nós estamos num dilema por conta do aquecimento global. E aí o texto do aquecimento global coloca lá os dados de IPCC, e aqueles que são contrários, e a hipótese, então, de que a causa não é antropogênica principal, é um ciclo natural. Quer dizer, no livro, eu reconheço que a gente simplesmente colocou lá uma frase, discutiu, que é controvertido, que tem outras opiniões, mas se for fazer uma análise depois do material pronto, eu fiz uma análise e falei assim, não, nós não estamos. Quer dizer, há muito mais dados no outro sentido da hipótese antropogênica do que dessa ali, né? Então, a gente sempre está tendo que rever o próprio texto didático. Tá? Há uma preocupação nossa da neutralidade de trazer contribuições diferenciadas. O que eu estou querendo avançar nas pesquisas agora na formação do professor, para que esse professor possa promover o debate. Olha, se é difícil um professor de química admitir a hipótese de que na aula dele, ele vai gastar uma aula para falar sobre os problemas sociais do lixo, mais difícil ainda é fazer esse professor, na aula, discutir alguma coisa além da química, e discutir política, e discutir economia, e isso mais. Então, nós estamos analisando as aulas que os professores debatem, estamos identificando em que momento do debate que o professor está promovendo em sala de aula, ele coloca algum assunto de natureza política, e como que isso está sendo discutido, e nós estamos tentando aprender. Mas eu acho que o professor que já começa, pelo menos, a admitir a hipótese de, na sua aula, discutir o assunto, a gente está abrindo para a possibilidade de diálogo com outros que estejam interessados no assunto. Acho que eu respondi tudo. Antes de passar para o próximo bloco de perguntas, eu gostaria de fazer um comentário acerca do último ponto que o Wildson tocou. Faz falta, Wildson, uma articulação das licenciaturas, porque a licenciatura, normalmente, ela, na Faculdade de Educação, ela abarca 3 disciplinas obrigatórias, que é OEB, Didática e Psicologia da Educação. Atualmente, reativou-se, né, o Fórum de Formação dos Professores, e seria muito importante que essa abordagem CTIS fosse trabalhada já nessas licenciaturas que estão recolocando o problema da formação dos professores. A respeito desse ponto que a Raquel levanta, vale lembrar que há um problema de articulação muito grave entre a política de ciência e tecnologia no Brasil e a construção dos cursos de nível superior, sobretudo a expansão da universidade pública e a produção de conhecimento dessas universidades e agora da rede dos institutos federais. Por que nós estamos insistindo tanto
nessa temática da produção do conhecimento. Esse simpósio e esse curso, ele está todo montado dentro desse pressuposto de que há uma fratura, há um divórcio entre a formulação da política de ciência e tecnologia no Brasil e as demandas sociais. Ora, a universidade e o ensino de ciências particular, seja da química, seja das ciências e matemática em geral, não é apenas um cavalo portador desses valores da política de ciência e tecnologia. É óbvio. Nós estamos aqui montando, fazendo bons cavaleiros para esses cavalos, da química, da biologia, de ciências e matemática. Não estamos formando cavaleiros que vão montar esses cavalos e dirigir na prática a formação de alunos ou de gestores e da pesquisa ou das suas aplicações econômicas no mercado. A produção de conhecimento ela está englobando o sujeito social e o que ele entende como sua missão cidadã gerar ciência e tecnologia para a sociedade. Então, nesse sentido, é que as lutas internas entre esse segmento de professores e todo o corpo de professores, sobretudo da Associação Brasileira de Ensino de Química no Brasil, ela é extremamente importante. É porque ali você tem uma espécie de coalescência do conflito. O que você acha disso, Wilson? Antes de passar a pergunta para a colega, aprofundando essa questão da produção do conhecimento, há atualmente na própria CAPES uma grande divisão. Os professores que se dedicam à educação e os do ensino. Então, há como um divórcio. E sendo que a educação, ela implica, e a universidade, na produção do conhecimento, implica pesquisa, ensino e extensão. Essa tríade precisa ser levada em conta. E há uma passagem da produção do conhecimento para a sua própria reprodução. E nessa passagem da produção para a reprodução, quando entra a perspectiva do Freire, do Paulo Freire, eu colocaria também na perspectiva contra-hegemônica, porque o Freire ele está na perspectiva contra-hegemônica, mas também a pedagogia histórico-crítica do Dirmeval Saviani também está na perspectiva contra-hegemônica. Enquanto o Paulo Freire ele enfatiza a questão da problematização, que é a conscientização, o Dirmeval Saviani, com a pedagogia histórico-crítica, ele concorda, mas ele dá um passo, a meu ver, além ao detalhar esse processo da apropriação do conhecimento. Então, nessa passagem da apropriação do conhecimento, é que ele coloca a importância do conhecimento clássico, que são os conteúdos, e também, de uma certa forma, articulados com a realidade. Na minha exposição, em outubro, eu vou tentar fazer esse aprofundamento, mas eu gostaria de deixar aqui uma deixa que vão entrar nessas análises as perspectivas teóricas do Vygotsky na aprendizagem do conhecimento. Então, nesses processos de internalização do conhecimento, a apropriação do conhecimento como significado sócio-histórico, e não apenas essa visão neutra, onde o saber, a relação entre o sujeito e o objeto na produção do conhecimento é passiva. Então, o sujeito, em tese, ele vai se apropriar, ele vai construir o conhecimento numa relação de neutralidade, quando, na perspectiva CTS, esse mito é questionado. Bom, boa tarde, meu nome é Luciana, eu sou professora da Univasf, na Universidade Nova, do Vale do São Francisco, e dou aula no curso de Ciência da Natureza. E lá a gente percebe que há uma dificuldade muito grande dos professores de sair das suas baias, né? Nós trabalharmos interdisciplinarmente. Aí eu queria fazer essa pergunta para o Wilson, se você compreende que a falta da interdisciplinaridade, ela, até mais do que a própria relevância dos temas
da sociociência, né, dessa perspectiva sociocientífica. Mas a própria falta do método interdisciplinar talvez não seja o que mais dificulta transversalizar a ciência nas questões relevantes das demandas sociais, talvez não seja uma falta de compreensão da relevância social do aspecto da ciência, mas até essa falta de como fazer isso. Se não seria uma deficiência lá da formação das licenciaturas, da formação que os próprios professores saem. E outro problema que a gente percebe bastante é que a gente recebe muitos colegas que vêm do bacharelado, sem a formação da licenciatura. E chega lá, vão ter que se deparar com essa formação de química cidadã, física cidadã, ciência do cotidiano. E isso parece assim, uma coisa alienígena, né? Quando a gente quer fazer, nós que somos da parte de humanas e estamos dentro de um curso de formação científica, a gente quer propor uma coisa diferente e sente uma certa resistência. Mas, às vezes, eu acho que nem tanto a má vontade, eu acho que é uma falta de não saber fazer, né? Senão seria a falta da interdisciplinaridade na formação que causa isso. Obrigada. Mais alguma pergunta? Aqui, esse lado, mais algum questionamento, alguma reflexão? Passar aqui ao professor, então. Eu não sei se eu dou conta de responder a tantas perguntas, particularmente a do Néder, que daria uma outra palestra. Eu vou começar pela mais fácil, né? Essa última da colega aqui, da Luciana, essa questão da interdisciplinaridade, ela realmente é um ponto importante. Mas eu não sei se é por conta disso que os professores não dão conta. Eu acho que vai lá no início. Enquanto eu entender que o meu objetivo de ensinar ciência é ensinar ciência pela ciência, é ensinar ciência para que o aluno tenha o domínio dos conceitos científicos, independente da finalidade para que se questiona. Então, é o papel da escola, vai lá atrás. Quer dizer, enquanto nós reproduzimos um sistema, né, do modo de ensinar, do porquê que ensinamos, e um aluno chega na universidade, continua com isso, ele vai chegar na minha disciplina, lá no 5º semestre, no 6º semestre, onde ele já passou 3 anos penando aqui com a disciplina de química e tudo, ensinando um modelo, aí de repente vem alguém e vai dizer para ele que vai ser diferente. Eu passo um tempão com esses meus alunos de licenciatura para tentar mostrar que é possível ter um outro mundo e ver a educação de uma outra forma. E mesmo os meus alunos, eu tive aluno que fez TCC comigo, e no final do TCC ele falou: professor, olha, eu acho que agora que eu estou começando a entender aquilo que você falou lá no meio do curso. Eu tive aluno, meus filhos, a minha filha foi aluna de um ex-aluno meu. E esse aluno participava bastante da aula. E quando ele foi professor da minha filha, não avançou muito. Ele continuou com aquelas concepções daquilo que a gente falava, né? É tão difícil. Até uma vez eu fui reclamar na escola dos meus filhos. Falei assim: vocês estão reclamando do quê? Porque os professores que nós temos, quem formou foram vocês. Aí eu tive que ficar caladinho. Bom, então, essa questão, agora eu posso te dar, eu tenho exemplos na sala de aula, aluno que fala assim: não, eu tive uma professora que trabalhava assim, eu trabalhei com esse livro e é por isso que eu estou aqui fazendo química. Não vamos dar só exemplo negativo. Nós temos exemplos, e eu tenho exemplo de ex-alunos aqui que são militantes, que fazem alguma coisa, né? Mas a concepção de educação, a concepção de ensino, nós não conseguimos mudar com uma única disciplina, com 2, com 3 disciplinas. É toda uma formação que ele teve e toda a sociedade que leva a essa questão. Eu acho que é muito mais de concepção do papel de educação. Porque o professor, quando ele está aberto e ele entende que seus objetivos são maiores do que o restrito de ensinar conteúdos,
ele vai atrás e dialoga com quem quer que seja, e isso tudo não deixa de ser a barreira. Esse não é o problema, né? Então, para mim, é muito mais mudar a concepção. Quer dizer, o que nós precisamos fazer é mudar a concepção do nosso estudante em termos de ciência e tecnologia, né? E aí eu pergunto, o que nós aqui na Universidade de Brasília temos feito, porque nós formamos engenheiros, nós formamos médicos, nós formamos as pessoas que vão lidar com as tecnologias. E que modelo de técnico que eles vão ser? Inclusive, eu tenho uma disciplina lá que eu dou filosofia da ciência, e ciência, tecnologia e sociedade. Essa disciplina é também para o químico. O bacharel não é para o licenciado, porque o químico vai trabalhar na indústria. E eu tenho que discutir com o químico que vai trabalhar na indústria qual é a concepção que ele tem de tecnologia. Então, o debate ele é muito mais amplo. E se a gente não mudar isso, porque achar que nós temos que nos preocupar com isso, não vai mudar. Então, eu acho que o problema... Aí, pronto, acho que a sua pergunta vai talvez responder a do Ricardo Nerder. Quer dizer, esse vácuo que tem, esse divórcio entre a política de ciência e tecnologia e as demandas sociais, quer dizer, entre o que nós nos propomos a fazer aqui na universidade, de ensinar, e o que, né, como está descolado, que tem esse vácuo aí, não está lá comprometido com essas questões outras, é que leva a dificuldade dos professores tentar fazer alguma coisa. Não acho que é o que eu teria a dizer. É como se o vácuo fosse obliterado, omitido e sistematicamente deslocado para um outro campo de discussão, que é, por exemplo, a falta de professores de ciências naturais, a falta de professores de química, a falta de docentes, como se o problema fosse quantitativo. Grande parte do debate para o sistema de ensino no Brasil e para a formação de professores, ele se reduz a uma dimensão quantitativa. Porém, essa dimensão quantitativa, ela não pode ser negligenciada. Nós temos que enfrentar o desafio de ganhar, na abordagem CTS de ciência, escala. Escala. Como ganhar escala? Você tem que mudar a mentalidade dos editores. Você tem que mudar a mentalidade dos editores de material didático, científico, de boa qualidade, com cara do Brasil. Isso que eu distribuí aqui agora, hoje, vocês devem ter visto aqui esse folheto, é sobre uma experiência de tecnologia social numa comunidade de agricultores familiares envolvidas por várias instituições. Isso aqui é um campo perfeito para identificar as demandas sociais do ensino da química, da biologia, das ciências naturais, da matemática. Por exemplo, uma oficina de uma bambuzeria. Produzir bambu para a construção civil não é fácil. Você tem que ter o ensino de ciências aí cai feito uma luva, porque a garotada vai entender que se você não tratar o bambu, ele vai acabar em 6 meses. Mas se ele for devidamente tratado, ele pode durar 100 anos. A tensão que ele sofre no calor, as relações disso com a preparação dos monitores, dos aprendizes, dos mestres, bambuzeiros. O Brasil está cheio de casos assim, poderosíssimos. Poderia estar. O que eles fizeram lá foi, em 2 anos, montar uma bambuzeria com uma oficina, com todas as máquinas, com o apoio da fundação, mais a universidade presente, então eles conseguiram produzir móveis para todo o festival de Sagarana atual. Produziram umas 2.000 peças, fantástico. Fizeram umas geodésicas também, belíssimas. Então, o problema da escala é sério. É muito sério. Nós precisamos, realmente, temos uma batalha dentro da associação, me parece. Essa Associação Brasileira de Ensino de Química, ela está comprometida com uma visão de ciência, tecnologia e inovação tecnológica. Qual o horizonte para
essa associação, por exemplo, se tornar fortemente parceira de uma abordagem CTS. A gente não tem uma associação brasileira de educação em química. Nós temos a Sociedade Brasileira de Química, onde dentro dela tem a divisão de ensino de química. E, na maioria das vezes, nós não somos ouvidos, porque os químicos que estão na Academia Brasileira de Ciências, eles entendem que, como eles sabem química, então eles sabem como ensinar química. E eles falam que nós, que somos da divisão de ensino de química, a gente não sabe química, a gente fica falando de ensino. Então, como a gente não sabe química, fica falando de ensino. Né? E aí eles não nos perguntam. É muito interessante. Outras vezes que as nossas reuniões o tempo todo dentro da Sociedade Brasileira de Química é para dizer, ó, escutam, ó, nós temos algo a dizer a respeito, etc. Né? Tem até quem propõe que a gente deva sair da SBQ e criar uma sociedade, como você está propondo aí, de ensino de química. Mas a gente também defende que, se nós não tivermos no meio dos químicos, como é que nós vamos também estar lutando contra a hegemonia e estar mostrando outros pontos de vista? Quer dizer, é perder um território de um embate político que a gente poderia estar falando. Eu quero fazer um comentário, porque eu, quando estive no 2004, aquele congresso que eu já mencionei aqui, de Educação e Engenharia, no Rio de Janeiro, a COP, a Federal Fluminense, a Federal de Juiz de Fora, a UERJ, e a problemática era essa, que eles colocaram para mim, imagina você, que a educação e o ensino estão separados da CAPES, e nós estamos tentando entrar e fomos rechaçados, porque nós não temos nem licenciatura, nós não somos nem o da área hard, nem os da área soft, nós somos os engenheiros, que é o pior de todos. Nós temos todos os conhecimentos, nós estamos tentando lutar para sermos reconhecidos pela área de educação, a área de ensino também nos rejeita, e nós fazemos pontes, nós fazemos navios, nós fazemos aviões, nós projetamos isso, ou seja, nós concretizamos os conhecimentos, fazemos a passagem do saber fazer. Nós é que temos esse poder, só que não nos reconhece. Eu sou Edilza, né? Eu sou do Instituto Federal de Brasília, e em todas as colocações, eu realmente, assim, eu acho bárbaro o movimento CTS. Me parece que vem responder uma necessidade muito grande para quem trabalha com ensino, com pesquisa e com extensão. Agora, eu fico preocupada porque, assim, como disseminar, assim, como de fato atingir a nossa sociedade, não pontualmente. A Universidade de Brasília, é claro, né, é a Universidade Brasília. Me parece que o movimento, né, tem vários profissionais, né, na universidade envolvidos com esse movimento. Mas a coisa é muito mais séria, né? Muito mais, mais do que território nacional, né? É bastante séria. Mas eu tô um pouco preocupada de como como o movimento vai atingir mais e mais pessoas. Me parece que sim, o simpósio é uma resposta, né? Esse simpósio, essas possibilidades de encontro com tantas pessoas. Este livro, né, esses volumes, essa bibliografia, esse tipo de livro, né, que o professor Wilson e seus colaboradores estão desenvolvendo, também me parece que também seria um instrumento, né, um caminho. Mas nós temos que atingir mais, não seria? Assim, o MEC não teria que estar participando aqui, representantes do MEC, representantes da ciência e tecnologia, e no nível de políticas públicas. Eu gostaria de saber mais, assim, existe um alcance maior, ou é o trabalho de formiguinha mesmo que tem que ser feito, esse trabalho aqui, que começa aqui? Quer dizer, eu acho que
quando eu estava hoje de manhã revendo meus slides, o que eu tentei mostrar aqui hoje é que não adianta a gente ficar discutindo as inter-relações CTS se em algum momento não pensarmos na educação. Porque se não pensarmos na educação, como é que nós vamos disseminar, que é justamente o que você está perguntando? Quer dizer, vai ficar, é uma preocupação de uma minoria que está ali refletindo, discutindo, etc. E tal. Então, eu acho que a questão CTS e a educação, ela passa por todos os níveis. Eu estou lá no meu campo, no ensino de ciência, tratando disso. Mas nós temos que pensar em todas as áreas. Em todas as áreas, quer dizer, não é uma temática transversal. Quer dizer, eu acho que por que só o professor de ciência fala de CTS agora? Porque tem ciências, mas né, então o professor de geografia, de história, todos vão ter que começar a pensar no seu currículo, está tratando, e quem trabalha com a formação de engenheiro vai ter que estar discutindo. E quem está lá na ponta, né? Porque o engenheiro que está lá na ponta, que está concretizando a ponte, os ônibus, os automóveis, ele também tem uma mensagem para quem vai usar aquela tecnologia. Então, ele também tem um compromisso de estar pensando. Então, ou seja, o movimento CTS, ele tem que estar entremeado em todos os cantos da sociedade. Ele não é de um grupo, né, que é um movimento específico, né, de um grupo lá que está reivindicando alguma coisa. Mas ele tem que ser um movimento tomado como um movimento social. Eu quero reforçar esse entendimento do professor. Essa disciplina está na pós-graduação exatamente em tópicos especiais, em políticas públicas de gestão da educação, exatamente por esse entendimento que eu, o Wildson e o Lúcio Teles, que agora está na França, no convênio do Euromine, trabalhando com a formação de engenharia, né, em educacional, exatamente nós temos esse entendimento, e conversando com nerds, de que é importante a educação, sim, porque a educação é como vai se dar. Na terceira tese do Feuerbach, quando ele o Marx ele coloca que o educador tem que ser educado, ou seja, na relação do conhecimento, quem trabalha isso é o educador, mas ele também tem que ser educado, porque os processos de transformação têm que necessariamente passar para a educação. Logo, em vista dessa premissa, nós entendemos que o ciência e tecnologia, por si só, seja na área de engenharia, seja na área de ciências sociais, humanas, o hardware, da área hard, né, que é a química, que está aqui representada brilhantemente pelo Wildson, nós não vamos ir adiante sem a educação. Então, a educação, ciência e tecnologia, desde o meu mestrado na educação, que eu fui orientada, co-orientada pelo Renato Dagnino, e pela Lili Kawamura, que estudou no mestrado e doutorado dela o movimento dos engenheiros. E o movimento dos engenheiros, a questão dela no doutorado e no mestrado é que é reivindicação e poder, porque é exatamente essa problemática que está posta, né? Então, a educação, ciência e tecnologia, que foi um item da minha dissertação de mestrado e da minha tese de doutorado, ela tem que se incorporar, sim, a essa perspectiva CTS. O tema avançou para essa questão, eu só estava me lembrando que é o Thomas Kuhn, naquele Tensão Superficial, ele é essencial, ele fala sobre que o Edison abominava os cientistas, tá certo? E ele só contratava, tá certo, cientistas quando ele tinha um problema que era insolúvel, aí chamava um cientista. E eu tive uma experiência prática no Plansec, que é aqueles programas de formação do Ministério do Trabalho, né? Na área, para a área de informática, o cara do HSBC em Curitiba disse o seguinte: eu não contrato universitários, só contrato gente jovem de segundo grau, né?
e eu mesmo ensino eles o que eu quero que eles aprendam, tá certo? Né? Porque o universitário só vai lá e criar problema, tá certo? Então, eu acho que tem essa questão que está subsumida nesse nosso debate, que é também importante. Muito bem observado pelo Castro. Eu vou fazer uma rápida digressão histórica sobre isso daqui a pouco. Eu sou o Marco, da Fundação Banco do Brasil. Só queria que você aprofundasse um pouco mais, porque a gente vê muito a abordagem da inovação, inovacionismo, né? Não sei se é cedo para a gente falar nisso, mas como a gente combater essa temática, se deve ser combatida ou não, não sei se eu tenho o conceito correto disso, mas a inovação só pela inovação, ou só a ciência pela ciência, sem ter o objetivo social, assim, como que a gente pode entender melhor isso, se for o caso combater ou não, né? Como que a gente vai debater isso no futuro também? Só lembrando que na história da ciência e da técnica contemporânea, a herança moderna é uma herança maldita, no seguinte sentido. Quando vocês se lembram o que aconteceu na reforma universitária na Europa na passagem do século XVIII para o século XIX, o que aconteceu foi que as universidades foram constituídas. E essa constituição das universidades, elas foram profundamente marcadas por uma visão de especialização, de matematização das ciências e, sobretudo, uma organização política e institucional dos institutos, departamentos e escolas que refletisse essa fragmentação. Essa fragmentação, conhecida como da reforma napoleônica, na passagem, no caso francês, mas também ocorreu em várias outras, na reforma do Humboldt na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Brasil depois dos anos 20 e 30, ela reflete exatamente a necessidade de retirar o povo, o conhecimento popular da universidade e, portanto, torna científico algo que é externo ao povo. Conhecimento tradicional, os saberes, fazeres de toda uma história milenar é seccionado a partir da reforma do século XVIII para o XIX. No caso brasileiro, isso é mais grave ainda, porque nós temos colegas hoje ainda no Brasil defendendo o modelo Humboldtiano da universidade. O modelo do Humboldt é um modelo ultrapassado, ele está datado, ele já está carcomido exatamente por essa dimensão das especializações. E a nova Universidade do Reúne não pode se refletir, ela entra em tensão, em conflito com o modelo Humboldtiano. A educação tecnológica, ela passa por várias concepções, né? E uma seria numa perspectiva de você colocar o aluno para ele desenvolver a potencialidade de produzir, de criar, ou seja lá, o inovacionismo que o colega colocou aqui, né? A escola nossa tem preparado para o modelo consumista, porque a gente vai e ensina para o aluno a tecnologia pronta e nós não estamos preparando as nossas gerações para produzir. Quer dizer, então, como é que nós vamos produzir know-how aqui no Brasil, né? Se nós estamos preparados para consumir o que já vem pronto, os pacotes que lá tem. Então, agora, a partir do momento que eu faço uma discussão de que as tecnologias que estão aí precisam ser questionadas e não é para só consumi-la, mas para refleti-la, questioná-la, eu também estou mostrando para o aluno que ele tem que buscar um outro modelo de desenvolvimento, um outro modelo de tecnologia, né? Então, isso pressupõe que, na educação CTS, eu tenho que também estar pensando, então,
que alternativa nós teríamos? Se esse modelo não está aí vai passar pela discussão, que o Cássio colocou, a discussão política, na questão democrática, daquilo que nós vamos estar buscando. Eu entendo que o nosso papel na educação CTS não é o papel de levar ao simples modelo de consumir essa tecnologia, mas de questioná-la, o que entende que é pensar em produzir outros modelos. Respondendo aí ao Cássio, eu lembro, eu não sei se você estava presente, nas aulas com o professor Hernan, o exemplo que eu dei de uma educação CTS, exatamente nessa conferência, no Congresso de Educação e Engenharia, no Rio de Janeiro, foi em Búzios. A cidade de Búzios, ela tem no centro dela um mercado, né, central, onde vende peixe, e de manhã nós fazíamos as apresentações, os trabalhos e as conferências, e à tarde, na perspectiva da abordagem CTS, eram trabalhadas as oficinas. E me chamou a atenção um grupo dos engenheiros navais que eles estavam desenvolvendo uma atividade de educação CTS com eles, a partir da atividade prática deles, de vivida mesmo, de profissional, que era o trabalho de pescagem deles. Então, eles tinham começado, antes do século XX, esse trabalho, e em 2004 eles estavam tentando ali resolver o problema da cooperativa que tinha sido criada, porque antes, para quem não estava aqui, eu vou recuperar alguns aspectos. Antes de 2000, os pescadores da região de Búzios, eles não estavam organizados, eles estavam individuais, pescando com o seu barco, e aí esse grupo de engenheiros navais, eles organizaram esses trabalhadores, pescadores, e formaram uma cooperativa juntos. E aí, naquele momento, estava a problemática que, na lógica da cooperativa, na questão da economia, não é uma economia capitalista que está se trabalhando, não é para a venda e o consumismo, mas sim a lógica da produção autônoma. Então, é o empoderamento das comunidades, que é a perspectiva trabalhada no CTS ali, né? Por isso que eu quis ver o que estava sendo feito ali. E, naquele momento específico, o apoderamento era no mercado financeiro. Então, como investir o que eles produziam? Porque eles já tinham superado o desafio de produzir o dinheiro da produção ser em caixa, e o restante ser rateado para a sobrevivência. Então, o que fazer com o excedente, o chamado excedente? Aplicar na bolsa de mercado? Não. Então, como resolver esse problema, né? Então, estava exatamente nessa articulação do conhecimento produzido na universidade, com o conhecimento do saber popular, que precisa ser incorporado nesse processo de CTS, Educação Científica e Tecnológica, ECTS. Né? Bom, como as grandes questões, é óbvio que essa vai ficar em aberto para vocês, na oficina agora, aprofundar a relação com o seu tema dessas colocações da sessão de hoje. Vamos lá? Depois do cafezinho, nós mergulhamos na oficina. Tudo bem? Ok, obrigado. Obrigado.